Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Conversa Oeste. É um programa que nós levamos informação, também entretenimento e assuntos relevantes para a sociedade. E hoje nós vamos falar sobre a APAC, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. E conosco hoje está aqui o presidente da APAC, Hernani Manha Bosco. Hernani, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar conversando com vocês. E também o Christian, que é diretor coordenador da APAC, certo? Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. E também o Wagner, que é encarregado de segurança, certo? Certo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A APAC é um sistema prisional diferenciado, certo? E do sistema carcerário comum. E como que ele se diferencia em relação ao sistema prisional comum? Nós temos o nosso sistema APAC, ela se baseia em certos procedimentos, né, e uma metodologia. E essa metodologia é que faz a diferenciação do sistema comum para o sistema APAC. Então, são os elementos, né, que compõem a APAC e que proporcionam, então, uma recuperação, uma melhor recuperação para aqueles que estão em conflitos com a lei. E já vamos desmistificando a APAC, e para cumprir a pena na APAC não é fácil, porque tem regras, tem disciplina, e quem sai fora dessa disciplina, quem sai fora desta metodologia, dos elementos que compõem essa metodologia, não permanece na PAC, porque tem hora para levantar, hora para trabalhar, hora para ir dormir, arrumar as suas camas, limpar os ambientes, fazer comida, fazer o café, fazer o almoço e janta, então, e além do trabalho, que todos trabalham, de uma forma ou de outra, no sistema PAC, todos trabalham. E, Christian, poderia comentar um pouquinho mais sobre essa questão da metodologia da APAC? Claro, como bem o Hernani disse, a gente trabalha com elementos bem específicos que diferenciam a APAC para o sistema comum. E aí, dentre as várias diferenças que a gente pode citar, tem a questão da superlotação, que é uma mazela do sistema comum, tem a questão da saúde, que, por exemplo, não é possível prestar um atendimento de saúde adequado para recuperandos, para presos no sistema comum, por causa da superlotação, por causa de escolta, por causa de disponibilidade de policiais. Então, é aí que entra a metodologia. Então, a metodologia, a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, que é a FEBAC, é uma fraternidade que organiza todas as APACs do Brasil, e eles têm um protocolo, ponto por ponto, de quais diretrizes cada APAC tem que seguir. Então, é lá dentro que, por exemplo, dentro da metodologia, você vai ver alguns pontos. Por exemplo, o trabalho de aproximação com a família. Você tem que buscar aproximação com a família, porque ela é a base de tudo. Então, ali na APAC, você vai sempre ver o pai e a mãe do recuperando vindo, a esposa vindo, os filhos vindo, justamente para dar essa base para que a pessoa possa se recuperar. Também tem a questão, por exemplo, recuperando ajudando o recuperando. Então, a gente estimula que os recuperandos ajudem aos outros. Um está precisando de uma coisa aqui, outro ali. A gente sabe que no sistema comum isso não acontece, né? E tem vários outros pontos da metodologia que diferenciam ela do sistema comum, que fazem funcionar, por exemplo, religião. Então, a questão da religião, a espiritualidade, na verdade, não religião. Então, a gente tem pastores que vão lá, padres, então eles dão esse apoio espiritual para os recuperandos também, ajuda, dentre outras vários pontos da metodologia que fazem ser diferente do sistema comum e fazem com que a reincidência, por exemplo, nas APAC seja muito menor. Não sei se o Wagner quer complementar mais algum ponto dentro da metodologia que a gente aplica diariamente lá. Como o Hernani também já falou, né, a questão de estar na APAC é muito diferente, né? No sistema comum ali para o preso, se ele quiser ficar tranquilo lá dentro da cela dele o dia inteiro, dormir durante o dia, até acontece por questão de superlotação, como o Christian falou, às vezes o preso tem que revezar, um dorme à noite, outro dorme de dia, ou colocam horários para dormir porque não tem cama para todos, né? Geralmente é assim. Na APAC não, todos têm que levantar às 6 horas da manhã, todos têm que trabalhar o dia inteiro e quando der o horário de dormir, todo mundo tem que estar na cela em silêncio, né?
Então, tudo isso vai gerando falta. Por isso, até essa questão de dificuldade aí que fora dito antes, né? Então, é mais difícil, né, seguir regras. Afinal, eles já estão presos por não seguir regras. Então, se torna mais difícil cumprir uma pena na APAC que no sistema comum. Outra coisa, Joana, também, nós lá nós não usamos armas. Né? Lá nós temos algo que para nós é muito interessante, que é o respeito, né? E o cumprimento das normas. Tá? Então, as chaves de parte da APAC ficam com os recuperandos, que são os condenados. Então, veja o tamanho da confiança que nós temos que ter, né? E eles ter confiança em nós. É uma troca de uma condição melhor para eles ser recuperados, né? Uma condição mínima de cumprimento de pena. Em contrapartida, a gente exige que os procedimentos lá dentro sejam os mais próximos de uma realidade de um recuperando, que tem que virar a chave. Ele tem que ter o compromisso de que ele está lá para se recuperar. E aí, então, como falaram aqui, como o Christian falou, a importância da família. Porque 90% a mais, chega até 98%, dos condenados no Brasil têm o problema já dentro de casa, da família. E quando nós trazemos a família para dentro do sistema, é a garantia de que a família vai ser e vai ajudar esses recuperandos. Nós não afastamos o recuperando da família. Nós trazemos a família para dentro do sistema para que eles se sintam também apoiados pela família. Isso é um ponto importantíssimo. São as famílias, elas recebem treinamentos também e seguem regras também. Família, por exemplo, não pode ir lá, não pode levar cigarro, não pode levar droga, porque se levar, o recuperando vai embora. Não tem segunda chance. Então, a família está consciente. E uma vez que a família vê o seu recuperando naquela condição que ali está proporcionando uma condição digna para ele cumprir a pena, porque ele já foi condenado. Para nós, a partir desse momento que ele foi condenado, ele já começa a pagar a sua pena. E nós temos a obrigação, então, como metodologia, de ajudá-lo nessa caminhada, que pode ser 1 ano, 2 anos, 20 anos, não interessa para nós. Como também não interessa, muitas vezes, nós não podemos fazer com que este crime aqui não aceitamos. Dependemos de quando vem do DEPEN a lista, aí passa, então, por uma triagem, e desta triagem nós escolhemos, conjuntamente com o com a Justiça, a Promotoria Pública, enfim, e a gente traz aqueles que têm o perfil para se recuperar. Se não tem perfil para se recuperar, eles nem saem do sistema comum. Inclusive, agora há pouco, você comentou sobre a questão da segurança e o Wagner ali vive realmente o dia a dia dessa questão da segurança. Teria também mais alguma coisa para complementar de como que ela é realizada de forma diferenciada? Sim, como o Hernani estava falando, né, é diferente realmente, nós não somos policiais penais, não usamos armas, né? Realmente, se você olhar para a questão da segurança, a chave está na mão do preso ali, do recuperando, né? Como o Hernani falou, pode passar uma sensação de insegurança, né? Mas a gente tem algumas medidas alternativas ali para a gente estar, de alguma forma, verificando isso. Por exemplo, a gente não faz aquela revista vexatória como é feita no sistema comum. Até lá já está acabando, na verdade, né? Contudo, nós podemos fazer, e fazemos constantemente, o exame toxicológico. Se constar que o recuperando fez uso de drogas ou qualquer substância proibida, ele vai receber uma falta através de um PAD, né? E provavelmente vai estar retornando para o sistema comum. Então, a gente não faz da forma
mais segura, digamos assim, para evitar, mas a gente tem outras medidas lá na frente para estar vendo se isso chegou a acontecer. E como é trabalhado a família, como o Hernani mesmo disse, eles já têm consciência de que se eles fizerem coisa errada, eles mesmos estão mandando o seu parente, seu filho, seu marido, né, para o sistema comum novamente. Então ele já tem a consciência de não fazer a coisa errada. Inclusive, o trabalho lá ele é extremamente relevante para essa ressocialização também. Então, como que são realizados? Quais trabalhos que são feitos? Olha, Joana, a preocupação maior é com que o recuperando tenha a consciência de que ele cometeu um ato ilícito. A partir desse momento, ele tem que chamar para si a sua responsabilidade. No momento que ele chama para si a sua responsabilidade, ele tem essa convicção de que ele foi o causador. E ele causou algo de não bom para a sociedade e fez vítimas. Então, tem a vítima direta, a vítima, segunda vítima, a vítima da família, a família da vítima, que não deixa de ser uma vítima, a vítima, que é a família dele mesmo, que passa a ser vítima também, porque tu imagina, a mãe, a avó, toda semana ou de 15 em 15 dias, ter que se deslocar, ter que fazer visita, etc, etc. E, por último, ele é vítima dele mesmo. Ele é vítima do ato que ele cometeu. Tá? Mas nós não podemos tratá-lo simplesmente como apenas uma vítima da sociedade. Não é isso. Ele causou para a sociedade algo de ruim. E ele causou isso pelo livre-arbítrio dele. E ele sabia que o ato que ele estava praticando era um ato que vinha contra a sociedade. Então, a consciência primeira que tem que ser desenvolvida no recuperando é essa, de que ele é uma vítima também, mas ele é um causador maior de outras vítimas. A partir desse momento, dessa conscientização, começa um trabalho dele mesmo de se reconhecer de que ele tem que mudar. Porque se ele não mudar, não vai adiantar de nada. Ele vai continuar no mesmo nível que ele estava e que cometeu o delito. Inclusive, também uma das formas de se manter a ordem seria o Conselho da Sinceridade, certo? Christian, como que seria esse Conselho da Comunidade entre eles? Bom, o Conselho de Sinceridade e Solidariedade, o CSS, é um conselho que vem justamente para bater naquela tecla que eu mencionei anteriormente de confiança entre os recuperandos. E a função basicamente dele é formar uma comissão dentro dos próprios recuperandos que vai cuidar das necessidades básicas de cada um. Então, por exemplo, eles são o contato direto, por exemplo, dos recuperandos com a administração da PAC. Vamos supor que um determinado recuperando precise de um sabonete, de alguma coisa relacionada à higiene pessoal dele. Vai ser o CSS quem vai fazer o requerimento e vai dirigi-lo até a administração da unidade e quem vai ter o contato para conseguir essas coisas em benefício da unidade. Então, basicamente, o Conselho da Sinceridade e Solidariedade é um conselho formado por presos que tem a principal função de resolver os problemas adjacentes ali sem acionar a administração, tentar resolver por conta deles primeiro. E também o elo entre a administração e a PAC. Então, por exemplo, quando tem alguma discussão, alguma coisa do tipo, cabe a eles primeiro sentar com os recuperandos, orientar, falar, olha, a metodologia diz que é dessa forma, então você tem que se adequar. Se tem um recuperando, por exemplo, que tem que acordar às 6 horas da manhã, ele acordou às 6h05, por exemplo, que inclusive já é passivo de falta, vai ser o CSS que vai fazer a primeira orientação, vai falar para ele, olha, o pessoal da administração não vai deixar barato isso aqui, você vai tomar uma falta, mas senta aqui, você está com algum problema? Você tem algum problema familiar? Você tem isso, tem aquilo? O que a gente pode fazer para te ajudar? Então, o CSS ele é basicamente isso, feito principalmente para que os próprios recuperandos sejam estimulados a resolverem os seus próprios problemas lá dentro, sem ter que acionar a administração a todo momento por qualquer coisa, como também é o elo entre os recuperandos e a administração no que diz respeito a pedidos eventuais. Por exemplo, quando a gente está num período ali em que está tudo correndo normalmente, ninguém está praticando, todo mundo com crachá, todo mundo bonitinho, a gente libera, por exemplo, eles assistirem um futebol na quarta-feira.
Então, vai ser o CSS quem vai fazer esse pedido dirigido para a gente vai analisar e falar, ó, o CSS está liberado para vocês assistirem o jogo na quarta-feira. Então, é basicamente essa a função do conselho lá dentro da APAC. Você comentou que se cometer alguma falta é passível de alguma punição. O que geralmente faz como punição? Olha, a gente tem na metodologia divisão bem clara de faltas leves, médias e graves. Então, as faltas são dosadas ali pela consequência delas. Vamos supor assim, uma falta leve, ficar sem um crachá. Vamos supor uma falta média, mentir em algum procedimento ou desrespeitar algum recuperando. E vamos do exemplo mais falta grave, agredir alguém. Então, são uma sequência de faltas ali que a gravidade delas vai aumentando e a penalidade, consequentemente, também. Mas hoje, o que temos dentro da APAC, a maioria são faltas leves. É a questão da pessoa que não foi dormir às 10, ou a questão da pessoa que acordou um pouquinho depois do horário, ou a questão da pessoa que reclamou de alguma coisa, de que não queria assistir aquilo que os outros recuperandos estavam assistindo, ou de alguma pessoa que, por exemplo, está num ambiente de trabalho ali e fala que é da ordem sem ter competência para tal. Então, são faltas leves, são coisas do cotidiano. E não participar da espiritualidade também. Não participar da espiritualidade. São coisas simples, assim. Já tivemos faltas faltas médias? Tivemos já na APAC. Mas são a exceção, né? E também já adianto que, por exemplo, coisas como do tipo apreensão de drogas a gente nunca teve, apreensão de armas de fogo, agressão entre recuperandos a gente nunca teve. O máximo foram essas discussões que são normais ali das relações interpessoais, né? Mas basicamente é isso, a gente tem essas divisões bem claras de faltas leves, médias e graves. E a consequência maior da falta grave, além de poder penalizar o recuperando com um isolamento na própria cela, a volta para o sistema comum é a consequência mais grave de uma falta praticada lá dentro, né? Uhum. E uma coisa bem interessante que foi comentada agora é a questão da espiritualidade, né? Como que ela ajuda nessa recuperação? Qual a importância dela? Joana, nós somos seres espirituais, né? E a partir daí, a nossa vivência neste mundo é uma passagem. E o recuperando, ao momento que entende isso, que ele está nesse meio, mas por um período curto de tempo, e que a finalidade, a função do ser humano é o progresso, e o progresso espiritual, o momento que esse pessoal que trabalha, os voluntários, pessoal que faz, tantos padres, pastores, enfim, que eles começam a trabalhar nessa área, é muito visto que eles começam a entender que o caminho que trouxe eles até aquele momento não foi um caminho legal, foi um caminho de dor, um caminho de sofrimento, e a partir dessa conscientização espiritual e religiosa também, porque cada um deve professar a sua religião, a APAC ela é ecumênica, a partir daí a espiritualidade tem algo assim extraordinário para oferecer para aqueles que estão privados aí da sua liberdade. Então, o caminho espetacular que a APAC oferece é, sem dúvida nenhuma, a busca do ser espiritual. Certo. E hoje são quantos recuperandos lá na PAC? 35. 35. A nossa capacidade é para 51. O sistema da nossa PAC é o sistema fechado. Nós temos 80 PACs pelo Brasil, onde temos algumas APACs femininas, APACs com sistema aberto, semiaberto, fechado, mas nós optamos por o sistema fechado. E também uma das coisas interessantes na PAC de Toledo é que a PAC de Toledo hoje ela é a referência para as APACs no Brasil. Por quê? As APACs no Brasil, praticamente todas elas começavam com uma casa, com um barracão, com uma delegacia desativada, alguma coisa assim, e aí ia se emendando, né? Fazendo outras edificações, né? E nós partimos de um projeto
especificamente para a necessidade de uma PAC. Não existia até então um projeto da própria FEPAC que dissesse, ó, é isso aqui, as necessidades são essas. Daí nós fomos pesquisar as APACs de Minas Gerais, as APACs aqui do Paraná, que somos em 4 APACs no Paraná e a mais antiga de Barracão. Nós vimos que, como a nossa seria uma APAC a ser construída, nada melhor do que você fazer um projeto conforme as necessidades para uma APAC funcionar realmente. E foi o que deu esse salto, podemos dizer assim, em qualidade na edificação da APAC de Toledo, e que hoje vários municípios, inclusive fora do estado do Paraná, outras comarcas, vêm a Toledo para ver a PAC, como foi feita a parte da estrutura nossa, né, a edificação. Então, uma das coisas interessantes é isso. Outra, nós somos a primeira PAC a ter uma porta detectora de metal, né, por esta condição de já ter se previsto que um dia a gente poderia ter algo assim, né? Então, a PAC de Toledo passa a ser, para a FEBAC, uma referência no nosso Brasil. Inclusive, a construção da PAC também foi bem desafiadora, né? Estava falando dessa construção, tiveram vários desafios, até pelo preconceito da sociedade mesmo. Como que foi esse processo? É assim, para você construir um presídio, ninguém vai ficar satisfeito com o presídio do lado de casa, com certeza absoluta. Mas a metodologia da PAC não era conhecida. Então, o que as pessoas pensavam? Pensavam assim, a PAC de Toledo, o dia que acontecer, o dia que fizerem a PAC, vai ser um lugar de rebelião, vai ser um lugar disso, um lugar daquilo, né? Não vai se ter segurança, não vamos ter segurança em volta, vai desvalorizar o nosso terreno, e assim, aquela coisa toda. Nós enfrentamos por vários anos esta condição, onde a gente conseguia um terreno através da prefeitura, a gente sempre tinha uma oposição do bairro aonde a gente ia fazer a PAC. Então, era assim, não, essa PAC tem que ser lá, tem que ser rural, tem que ser para fora, 5, 10 quilômetros. Não. Ela tem que ser dentro da cidade, porque as pessoas vêm, se locomovem, vem a PAC, a família, e nós precisamos ter uma estrutura. Bom, nós passamos, que eu me lembro, por uns 3 terrenos, e fomos rechaçados pelas comunidades desses 3 locais. Até que, então, resolvemos comprar um terreno através do Conselho da Comunidade, que comprou um terreno. Nós temos uma parceria sempre com o Conselho da Comunidade. O Conselho da Comunidade comprou o terreno, 2.000 metros quadrados, e nós fizemos uma permuta com a prefeitura para mais 4.000 metros quadrados. E, a partir daí, não tinha mais como as pessoas ir contra a PAC, porque já era um terreno, nós estávamos construindo em cima de um terreno nosso. Não era uma doação da prefeitura. A doação da parte da prefeitura era campo, não era, era a parte aberta. A parte fechada nossa era do terreno nosso, né? E dentro de uma área industrial, aonde nós estamos. Então, nós não tínhamos residências ali junto da PAC. As residências mais longe ali são 1.000 metros, quem sabe. E isso tirou essa pressão. E aí nós conseguimos trabalhar, foi em 2017, 2018 que nós começamos a trabalhar com a PAC, a edificar a PAC, e nós estávamos ainda naquele processo do Covid, né? Mas conseguimos, então, com paz e com calma e com a ajuda da sociedade. A sociedade de Toledo, Joana, é uma sociedade espetacular. Por quê? Quando você tem um bom projeto e a sociedade de Toledo abraça, é fácil de fazer. E assim foi com a PAC. Com a ajuda da sociedade, com a ajuda de muitos voluntários, nós conseguimos sair de 1,50 milhão, que era o nosso dinheiro, digamos assim, e o orçamento em 2,7 milhões para construir a PAC. E nós tínhamos a certeza que com 1,5 milhão
e 50 mil nós íamos conseguir levantar e cobrir a PAC. E não ia conseguir fazer mais nada. Mas no momento que começamos a trabalhar, começou a vir ajuda de tudo que foi lado, e nós terminamos a PAC, inauguramos em 2021, no dia 10 de dezembro de 2021, nós inauguramos a PAC, com 3 recuperandos. Esses 3 recuperandos já tinham passado fazendo estágio na APAC de Barracão. Ficaram 100 dias, entenderam a metodologia e então vieram para a APAC de Toledo. Este processo de trazer recuperandos para a APAC tem que ser aos poucos. Não dá para você chegar ali e botar 50 recuperandos. Tem que ser aos poucos. Aqueles que entenderam a metodologia da APAC, eles começaram a transmitir essa metodologia para 3, 4, 5 que iam chegando. Isso facilitou muito. Inclusive, uma das coisas que eu já cheguei a realizar uma entrevista lá da APAC com o pessoal, e uma coisa que me chamou muita atenção é que lá as pessoas elas são chamadas pelo nome, não existe a história de apelido, tem que andar com a cabeça reta, nada de cabeça baixa. E também quando eles entram lá, são impactados por uma frase que está na parte interna, né? Como que é mesmo essa frase, Wagner? E poderia comentar um pouquinho mais esse impacto que eles sentem quando leem essa frase, que é bem interessante? Sim, na verdade, a frase que nós temos lá, né, que nós pedimos para todos lerem quando eles chegam, né, aqui entra o homem e o delito fica lá fora. Então, isso aí também é um pouco ali do começo de um tratamento, né, que eles têm ali, que lá a gente não vai tratá-los como preso, a gente vai tratá-los como homem, né, realmente, como está escrito lá naquela frase. Então, já seria um primeiro impacto, né, que geralmente quando você muda de um presídio para o outro, é feita uma escolta, calibre 12, armas letais, né, vários policiais ali. Então, quando você chega na APAC é diferente. O interno ali, né, no caso o preso, diz que vai ser tratado como homem, ele fica, como isso, né? Como assim? É diferente de tudo isso que eu já passei, né? Então já começa a mudar essa mentalidade dele ali nessa chegada realmente, né? Então, quando ele está lá dentro, realmente é dessa forma, ele é tratado como homem. Tudo que ele faz lá, a gente tem a transparência, não existe caguetagem lá, né? Então, tudo que acontece lá dentro, a gente vai ficar sabendo, seja por um colega, seja por quem já está ali há mais tempo, que sabe como funciona e não quer perder, né? Até por isso, essa parte que o Hernani falou de tem que ser gradual, não pode encher de uma vez. Para quem está lá mais tempo, já falar, ó, gente, não é assim, vocês estão pelo caminho errado, a gente já viu isso acontecer, tem que ser diferente. Porque senão chega todo mundo com o mesmo pensamento, a gente perde o controle, né? Então, a gente começa essa terapia aí já na chegada, tratando com respeito, tratando como seres humanos, né? Tratando como homem. Então, isso aí já é desafiador para eles, que eles só estão acostumados com o outro lado, né? Ser tratado de uma forma um pouco diferente. Então, andar com a cabeça levantada, não precisar colocar a mão para trás e ser tratado dessa forma aí, já é uma terapia da realidade, né? Que nós falamos para eles. E o apelido também, Joana, quando eles entram, eles têm o crachá com o nome. A partir daí, eles são tratados pelo nome. Apelido lá não se admite apelido. E a primeira conversa é com o CSS, né? Isso. Depois daí eles têm uma conversa com o diretor de segurança, nosso diretor, e eu tenho procurado também fazer esse primeiro contato oficial de diretoria, colocando para eles todas as regras e dando uma palavra de incentivo para eles e mostrando para eles que é uma oportunidade única e que, se acontecer alguma coisa e ele sair da PAC para a PAC, ele não volta mais. Nós somos severos com isso, né? Então, se cometer uma falta grave e sair do sistema APAC, ele não volta mais para a APAC. Inclusive, o trabalho voluntário, essa questão que tem do trabalho em si, eles ajudam muito nessa recuperação. E quais são os trabalhos que são feitos lá, Christian? Hoje a gente tem 2 frentes. Basicamente, quando eles retornam, quando eles vêm do sistema comum, eles têm que ficar no período de adaptação, que a gente chama, que são 90 dias. Então, nesse período, a gente vai estar em cima a todo momento para saber como é que essa pessoa está se adaptando, se ela de fato vai estar apta a seguir o que a metodologia propõe, que, como vocês bem disseram, é
digamos, é um cumprimento de pena com uma disciplina rígida, então nem todo mundo se adapta. Nesse período de 90 dias, então, eles fazem o que a gente chama de laborterapia, que é um trabalho mais manual, mais para reflexão, que é, por exemplo, a confecção de um chinelo, um calçado, um tapete, algo mais nesse sentido. E aí, nesse ponto, os voluntários também vão até a casa, eles ensinam como que faz. Né? A gente tem voluntários que chegam lá e falam, olha, a gente vai precisar confeccionar tapetes dessa forma. Então, eles aprendem a fazer um chinelo, um calçado. E nesse período de 90 dias, então, é mais um período de adaptação e deles mesmos sentirem a experiência e de reflexão sobre o que eles querem, de fato, para a vida deles a partir daquele momento, né? Por outro lado, a gente tem outra frente que daí são os trabalhos remunerados, né? Que aí a gente tem oficinas de trabalho dentro da APAC e hoje a gente está com 3 empresas lá, né? 4 empresas, na verdade. E aí os recuperandos fazem aquele trabalho que é estipulado para eles e aí no final do mês recebem uma quantia X, que é 3/4 do salário mínimo hoje, o valor de remuneração da Alep, né? E então isso acaba também ajudando eles, por exemplo, às necessidades básicas. Tem muita gente ali que tem que pagar pensão alimentícia para os filhos, então essa quantia acaba sendo destinada para isso. Tem gente que tem, por exemplo, pessoas da família que estão passando necessidade lá fora. Também já houveram casos ali que já vi casos que a gente, por exemplo, precisou conseguir cesta básica para a família, para ajudar também. Então, esse trabalho acaba ajudando no modo geral. E também a nossa preocupação é também deixar a cabeça deles ocupada, né? Sempre estar ocupando a cabeça deles com alguma coisa, com alguma tarefa. Então, como o Hernani bem disse ali no começo da fala dele, que todos trabalham, todos exercem alguma função, seja ela remunerada, seja remunerada, não remunerada. Também outro ponto de trabalho que a gente tem, que é os serviços voluntários da casa, que é, por exemplo, a cozinha. Então, como foi dito, são os próprios recuperandos quem fazem a comida deles e para os funcionários. Então, por exemplo, tem uma pessoa que fica na cozinha, tão somente fazendo isso. É um trabalho que é voluntário, não é remunerado. A gente tem trabalho de galeria, que é como a gente também ressaltou, que é um recuperando que fica com as chaves da porta para o lado de dentro da unidade. Ele fica ali 12 horas seguidas, só abrindo a porta e fechando, recepcionando quem vem de fora. Às vezes um recuperando precisa trabalhar lá de fora, ele precisa abrir a porta ali. Então são essas três, digamos assim, temos trabalhos voluntários e é remunerado, né, na casa. Seriam esses trabalhos que a gente desenvolve. E aí eles acabam ajudando também na remissão, né? Cada dia trabalhado é descontado um Isso, tempo de sim. pena. A remissão é simultânea, né? Independente se for remunerado ou não remunerado o trabalho. A LEP estipula que a cada 3 dias de trabalho eles possam remir um da pena. E também existe uma lei no âmbito do Estado que permite ao recuperando a cada livro lido, e eles podem ler um livro por mês, ele abata mais 4 dias da pena. Então são 3 dias de trabalho, 1 dia remido de pena, e mais 4 dias se por um acaso ele lê um livro. A questão da leitura do livro, a gente também tem uma voluntária que desenvolve esse projeto na APAC. Então, ela dá aulas de português e de caligrafia, enfim, de ortografia para os recuperandos. E ela quem auxilia eles à leitura dos livros e à confecção dessas respectivas resenhas aí, que depois a gente submete tudo ao Poder Judiciário e eles decidem quantos dias vai remir ou se não vai remir, se ele atingiu a nota necessária para conseguir aquele abatimento da pena ou não conseguiu, né? Nós temos também, Joana, alguns convênios com empresas, né, e entidades. Eu vou citar o nome de alguns, né, e o Christian pode me ajudar. Por exemplo, nós fizemos um projeto para uma horta, né? E esse foi um convênio com CNBB, né? CNBB, isso. Inclusive, já estamos começando a fazer esse projeto, já executar esse projeto. Nós temos mais um projeto que a gente está entrando agora via Itaipu, é um projeto de energia fotovoltaica. Energia fotovoltaica, que nós estamos gastando bastante luz, né? E agora, recentemente, também iniciamos um projeto com apoio do Cicobi, que é um projeto para a computação. Né? Nós conseguimos 10 computadores, 10 notebooks, e a partir daí voluntários que vão trabalhar. Mas eu queria salientar, Joana, a importância dos voluntários. Se não tiver voluntários, não tem como ter uma PAC, como ela funcionar. Então, para nós, os voluntários, seja na área
da odontologia, medicina, seja na área de psicologia, do artesanato, o voluntário para nós é imprescindível. Se nós não tivermos voluntários, não acontece uma PAC. Assim como a PAC, para ter sucesso, ela tem que ter um vínculo muito forte com a vara de execuções, no caso o juiz, e aqui nós temos um comprometimento dos juízes, né, que nos ajudam bastante na vara de execuções. O doutor Serginho é uma pessoa extraordinária, assim como o doutor Figueiredo, promotores, agora recentemente assumindo aí a parte da promotoria o doutor Samuel. Então, todos eles comprometidos com a PAC. Eles têm uma visão e nós temos o privilégio de trabalhar com essas pessoas, enfim, que têm uma vontade muito grande de ver as pessoas ser recuperadas. Porque, como diz o juiz, como é triste a gente ver condenar e o preso fica 15 anos, sai de lá, continua a mesma coisa. Então, isso é péssimo também para a justiça, é ruim, né? Fez a parte dele, condenou e pronto. Outra preocupação que nós temos, e aí vai depender muito de um trabalho também de voluntários, que é essa parte da vítima. Porque as vítimas, elas sempre ficam em último lugar. Em último lugar e nem se pensa nas vítimas. E nós não podemos deixar a vítima atirada sem uma assistência. Porque a própria sociedade, ela cobra isso. Ela pensa, mas por que a pessoa que foi condenada, ela tem lá os seus direitos, né? Para cumprir a pena e tudo mais, e a pessoa que sofreu o crime, foi vítima, ela não tem nada. E isso nos incomoda. Eu, particularmente, o Wagner, e agora a promotoria pública está entrando também conosco, o juizado, nós temos que buscar uma maneira de chegar junto das vítimas. É dificílimo isso. Tanto é que das 80 APACs do Brasil, praticamente nenhuma faz esse trabalho de apoio às vítimas. É aquela criança, muitas vezes, que foi vítima e que está desestruturada, que precisa de um apoio psicológico e não tem. Enquanto aquele que foi condenado e que praticou o ato tem o apoio. Então, isso é algo que nós vamos levar aqui em Toledo, assim, com garra e com determinação, de que nós temos que fazer com que esse projeto vá à frente. Esse projeto ele já está em andamento, ainda ele está na fase inicial? Está no início. Nós estamos nesta fase, coletando algo que nos proporcione um projeto bem feito dentro da lei, nós não podemos fugir da lei, e a maneira que nós vamos ter que encarar esse projeto e as pessoas que vão ter que trabalhar com esse projeto. Então, são pessoas que têm que ter uma sensibilidade muito grande, pessoas que têm que ser profissionais da área de psicologia, enfim, e de assistência social. É um projeto que é um sonho para nós, mas nós vamos realizar. E então, com toda essa rigidez que tem no sistema da APAC, com toda a questão de disciplina, de trabalho, ela acaba influenciando na diminuição da taxa de remissão? O que vocês diriam? Na taxa de remissão? Não, desculpa, na taxa de evitar reincidência. Desculpa, errei a palavra. Sim, nós temos alguns dados ali que a FEBAC, né, que o Christian mencionou, nos passa mesmo. Assim, é uma diferença absurda, né, do sistema comum ali, isso falando no âmbito nacional, né, para as APACs que existem no Brasil. A última vez que eu vi, pelo menos ali, né, que foi os dados que a FEBAC nos apresentou, nas APACs ali a reincidência era 13%, enquanto no sistema comum passava de 80% tranquilamente.
Então, assim, completamente diferente, né? Mas isso tudo trabalhando essa metodologia com voluntários, como o Hernani falou, os funcionários também comprometidos, porque essa conscientização também faz parte do nosso trabalho, né? Essa parte muito rígida também, porque eles estão acostumados a levar a vida da forma que querem, até por isso que estão presos, né? Descumprindo ali as leis, né? Então, a partir do momento que você começa a ser rígido e cobrar, e você consegue mudar a mente dessa pessoa, ela começa a pensar e agir de forma diferente. E é isso que vai fazer ela ser reinserida na sociedade e ser uma pessoa diferente. Certo. E gostaria de fazer, caminhando agora para o final, gostaria de fazer algum comentário, alguma observação a mais sobre a PAC? Primeiro, agradecer à sociedade de Toledo, agradecer a todos, porque a gente citar nome, a gente pode acabar esquecendo. Mas o poder público de Toledo, nós temos que agradecer aos prefeitos, todos que passaram nesse período aí de adquirir terreno, de construção de APAC e tudo mais, todos os prefeitos, os vereadores, né, que nos ajudaram e ainda que continuam nos ajudando. Então, sem essas pessoas, sem a doutora Luciana, que foi sempre uma incansável com a PAC, e tantos outros voluntários, né? E que a gente, se citar nome aqui, vai deixar alguém para trás, é que a gente tem que agradecer essa oportunidade de que uma cidade que nem Toledo, uma cidade que é uma cidade, podemos dizer assim, diferenciada, nós temos que ter a preocupação com a segurança e com as pessoas que cometeram delitos e que são pessoas aqui da nossa comarca. E isso nós temos que ter em mente de proporcionar para elas esta condição, sem passar a mão na cabeça, sem dizer amém para elas, mas com respeito e com dignidade para que ela cumpra a sua pena. E isso que nós precisamos. Então, agradecer à imprensa que sempre nos apoiou. Nós nunca tivemos, nesse período, uma imprensa contra nós. Nós sempre tivemos uma imprensa a nosso favor. Então, e agradecer aos nossos funcionários, nossos colaboradores, que estão lá, sem arma, com a coragem, né? E que é eles que fazem a APAC também acontecer neste período, nesse momento. Os voluntários, então, nem se fala. Gostaria de fazer alguma consideração, Wagner? Bem, eu venho do sistema comum também, né? E só para que fique bem claro para toda a sociedade, para todos que estiverem assistindo, né? Que hoje eu me sinto muito mais confortável em tirar alguém de alvará de uma PAC do que o que era no sistema comum, né? Porque eu sei que essa pessoa, por mais que ela possa entrar nesse índice de voltar da reincidência, de voltar para o crime, eu sei que ela teve a oportunidade de ser uma pessoa diferente, coisa que às vezes no sistema comum ela não teve. Então isso é muito gratificante para a gente também. Alguma consideração, Christian? Agradecer aí a possibilidade da participação, dizer que a gente precisa muito da comunidade, de que a gente precisa desse tipo de conversa para mostrar que o trabalho que a gente faz é um trabalho nobre, que a gente está pensando na sociedade, porque essas pessoas que vão voltar, afinal, vai ser para a sociedade que elas voltam. E como elas voltam, vai depender do tratamento que elas recebem durante o cumprimento de pena que elas têm, né? Então, dizer que o fim da PAC é muito nobre é justamente fazer com que essas pessoas possam voltar com condições para a sociedade, que possam conviver de maneira harmoniosa novamente e não fazer novas vítimas, né? Esse eu acho que é o principal ponto. De deixar também bem claro que a gente tem uma disciplina rígida na PAC, então não existe essa história de que a gente está passando a mão na cabeça de preso, que a gente está dando vida boa para preso, é muito pelo contrário. Aproveito para quem quiser ir até a PAC para saber do nosso trabalho, fazer uma visita lá para a gente mostra toda a estrutura. Vão ver que, na verdade, é outra realidade, não é nada do que esse senso comum impõe de dizer que a gente está passando a mão na cabeça, né? Então, é agradecer a oportunidade, dizer que os desafios eles estão sempre postos aí para a gente superá-los. Em qualquer área, independente de onde a gente for trabalhar, a gente vai ter certas pessoas que não vão apresentar certa resistência, mas a gente está ali com a força de Deus e
e vai dar tudo certo, né? A gente está caminhando, a gente tem certeza que a gente está no caminho certo. Eu agradeço vocês também pela participação, parabenizo pelo trabalho de tanta seriedade, de um comprometimento social tão importante, né? E agradeço também por estarem aqui conosco. Sempre agradeço para o Marcelo, que está ali atrás das câmeras, operando o som, a câmera, enfim. E a você que nos acompanhou, que nos acompanha nos nossos episódios. Convido sempre a estar participando, a estar assistindo os nossos episódios, que são super interessantes. E também para nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, com todos os nossos conteúdos. E até o próximo episódio.